15 de março do ano 44 a.C. O sol nasceu sobre Roma como em qualquer outro dia, mas aquela manhã guardava um segredo mortal. Em poucas horas, o homem mais poderoso do mundo conhecido cairia sob as lâminas de seus próprios amigos. 23 punhaladas, 60 conspiradores, uma única vítima. Esta é a história do assassinato mais famoso da história da humanidade. Caio Júlio César não era apenas um general, era uma lenda viva. Nascido em 100 a.C., ele havia conquistado a Gália, cruzado o Rubicão desafiando o Senado, vencido uma guerra civil contra Pompeu e se tornado ditador perpétuo de Roma. Seus feitos militares eram incomparáveis. Em 8 anos de campanhas na Gália, César havia subjugado mais de 300 tribos, capturado 1 milhão de escravos e expandido o território romano até o Oceano Atlântico. Mas sua ascensão meteórica criou inimigos mortais nas sombras do Senado. A conspiração começou a se formar no início do ano 44 a.C. Um grupo de senadores, liderados por Caio Cássio Longino e Marco Júnior Bruto, via em César uma ameaça existencial à República Romana. Cássio era um militar experiente, movido por ambição e ressentimento. Já Bruto carregava um peso diferente. Ele era filho de Servília, amante de longa data de César, e muitos sussurravam que o próprio ditador poderia ser seu pai biológico. A traição de Bruto seria a mais dolorosa de todas. Os conspiradores se autodenominavam liberatores, os libertadores. Eles acreditavam que estavam salvando Roma da tirania. 60 senadores juraram participar do complô, incluindo homens que César havia perdoado e promovido. A ironia era cruel. A famosa clemência de César, que o fez poupar a vida de seus inimigos políticos, agora armava as mãos de seus assassinos. Os sinais de perigo eram abundantes, mas César os ignorou sistematicamente. Sua esposa Calpurnia teve pesadelos terríveis na noite anterior, sonhando que segurava o corpo ensanguentado do marido. Ela implorou que ele não fosse ao Senado naquele dia. Um adivinho chamado Espurina havia alertado César semanas antes para que temesse os idos de março, o 15º dia do mês no calendário romano. Na própria manhã do assassinato, César encontrou o adivinho e zombou dele, dizendo que os idos de março haviam chegado. O velho respondeu calmamente que haviam chegado, mas ainda não haviam passado. César caminhou para sua morte com a arrogância de um deus. A reunião do Senado aconteceria no Teatro de Pompeu, ironicamente construído por seu antigo rival. Quando César entrou na sala, os conspiradores cercaram seu assento sob o pretexto de apresentar petições. Tílio Cimber agarrou a toga de César, puxando-a de seus ombros. Era o sinal combinado. Públio Servilio Casca desferiu o primeiro golpe, atingindo César no pescoço. O ditador reagiu, agarrando o braço do atacante e gritando em latim. Mas então as lâminas vieram de todos os lados. Os senadores se amontoavam para participar do massacre, ferindo uns aos outros na confusão. César lutou brevemente, mas quando viu Bruto entre os assassinos, algo nele quebrou. Segundo os historiadores antigos, ele murmurou palavras que ecoariam pelos séculos. Algumas fontes dizem que ele disse em grego: "Também tu, filho." Então cobriu o rosto com a toga e parou de resistir. 23 feridas cobriram seu corpo. Ele caiu aos pés da estátua de Pompeu, como se o destino tivesse senso de humor negro. Os assassinos esperavam ser recebidos como heróis, mas o povo romano os viu como traidores. Marco Antônio, aliado de César, transformou o funeral em uma arma política. Quando mostrou à multidão a toga ensanguentada do ditador, a fúria popular explodiu. Os liberatores fugiram de Roma. A guerra civil que se seguiu foi ainda mais devastadora que as anteriores. Bruto e Cássio seriam derrotados e morreriam na Batalha de Filipos 2 anos depois. O sonho de restaurar a República morreu com eles. Do caos emergiu Otaviano, sobrinho neto e herdeiro adotivo de César, que se tornaria Augusto, o primeiro imperador romano.
O assassinato que deveria salvar a República acabou enterrando-a para sempre. A história de César nos ensina que o poder absoluto desperta tanto adoração quanto o ódio mortal. Aqueles que se elevam acima dos outros frequentemente subestimam a profundidade do ressentimento que criam. E talvez a lição mais perturbadora seja esta: os golpes mais fatais vêm daqueles em quem mais confiamos. Na próxima vez que você ouvir falar dos idos de março, lembre-se de que, em algum lugar, sempre há conspiradores esperando nas sombras.